Eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra mais uma resenha, na verdade, comentários finais de Bunny Girl. Terminou o anime, lembrando que a gente ainda vai ter um filme que vai adaptar outra parte ali final da light novel que dá origem a essa história, mas mesmo assim tivemos uma conclusão. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda pra acompanhar mais vídeos como esse e comenta aqui embaixo o que você achou de Bunny Girl. Eu quero muito saber a sua opinião porque isso importa muito aqui nesse canal. Então, logo no meu vídeo de primeiras impressões eu disse que Bunny Girl, esse anime da Cloverworks, ele abriu muito bem. Os 3 primeiros episódios, que correspondem ao primeiro arco adaptado, foi muito bem desenvolvido, muito bem animado e tem uma história com um potencial muito grande para que o espectador já se apegue à história e aos protagonistas rapidamente. A gente acompanha resumidamente aqui, sem muitos spoilers, porque eu não vou dar spoiler pra você que não assistiu o anime ainda, fica tranquilo, mas resumindo, você acompanha o Sakuta, o protagonista, que é um jovem colegial que começa a lidar com uma coisa que chama síndrome da adolescência. E calma, eu sei, é um termo estranho, é um termo que te remete a coisas clichês e sem graça, mas sim, são situações bem cotidianas, problemas comuns com adolescentes, e ele lida com isso através de meninas que ele conhece ou que ele vem a conhecer nessa história, só que esses problemas são explicados, abordados e contornados através de teorias de física quântica, teorias filosóficas mesmo, e isso que é muito interessante, porque traz quase uma aura mística para essas questões que no fim das contas apenas querem discutir problemas e situações que são comuns e devem ser observadas em adolescentes. Por isso que eu acho que há um nível de identificação com jovens nessa história que com certeza é bem frequente. Mesmo assim, quem já passou por essa fase, como eu, também consegue se identificar, porque é bem trabalhado. A gente tem uma história dividida em arcos e tem um destaque bem maior para este arco inicial, que inegavelmente foi super bem elogiado, todo mundo gostou e foi o que comprou bastante o público, e na minha opinião também temos um destaque para o arco final, aquele que vai trazer detalhes e segredos sobre a irmã do protagonista. Este, pra mim, inclusive, conseguiu superar em problemática, em drama, mais ainda do que o primeiro. E são os elementos positivos destes dois arcos que fizeram com que, no fim das contas, eu tenha gostado muito de Bunny Girl, apesar de ser um anime que potencialmente eu não assistiria, pelo menos não depois de muito enrolar, porque eu sempre dou prioridade para outro tipo de anime por preferência mesmo. Eu não costumo assistir animes puramente de romance ou comédia romântica inicialmente. Eu dou preferência para outros que têm um pouquinho mais de drama, sofrimento, ação, algo que me empolgue mais. Mas foi tanta a insistência para eu assistir esse anime que tem uma menina vestida de coelhinha na capa, que quando eu assisti e quando eu vi a forma que eles conseguiam contar uma história que poderia ser super simples, mas de uma forma super atrativa, aí então a história me ganhou. Tecnicamente o anime também se sai muito bem, porque a gente tem um design bom, bonito, uma animação que funciona muito bem para esse tipo de história, não tem grandes cenas de ação, nenhum grande efeito, nada que precise ser extraordinário, mas ele é muito funcional e bonito como ele precisa ser, não precisaria ser nada tão melhor que isso. A trilha sonora do anime em si também é boa, e eu acho que encerramento é inclusive bem melhor que a abertura. Eu sei que muita gente adorou a abertura, pra mim ela é uma música bem chiclete, mas o encerramento é de fato bonito. E ele vai variando de acordo com cada arco, que dá um temperinho a mais pra história. E essa divisão de arcos foi muito boa, porque apesar de ser uma fórmula muito parecida, um problema que surge que precisa ser contornado, resolvido, e aí vem uma mensagem no final das contas, apesar disso, cada arco teve a sua própria identidade, o que possibilita também que o público vá se identificando ou gostando mais de uma personagem ou outra que vai aparecendo. O protagonista em si, ele teve bastante presença, isso também foi um ponto positivo pro anime, porque ele era não um cara incrivelmente maravilhoso, não, ele era um cara muito normal. Como cara muito normal, eu quero dizer que ele nem era o cara super incrível, romântico, apaixonado que faz tudo pela mulher que não tem defeito, mas também não é o cara filho da mãe que a gente vai xingar, nem um grande sofredor. Ele era um cara absolutamente normal, como pelo menos eu vejo muitas pessoas serem, que vai ser sarcástica quando quiser, vai ser sincero quando precisar ser, não vai ficar fazendo muitos rodeios. Eu sei, nem todo mundo é assim na sociedade, mas existem essas pessoas e eu acho que isso trouxe um humor sarcástico e uma identificação e uma
parte muito engraçada e interessante para esse protagonista. É um destaque maior no começo, porque a fórmula de como ele reage também se repete muito ao longo do anime, mas também no arco final ele tem uma gradação, uma sensibilidade diferente, o que me trouxe uma surpresa e me fez pensar que eles pensaram na forma de construir esse personagem no subtexto. E o subtexto, quando a gente fala, é aquilo que não tá explícito na fala e na história que você vai assistir. A gente constrói um personagem e pensa o que tá por trás de quem ele é. Existe isso com a maioria dos personagens e é justamente este contexto todo que constrói Bunny Girl que me fez ficar muito feliz. Bunny Girl é uma história dividida em 5 arcos e são 5 problemas relacionados à síndrome da adolescência. Dos 5 arcos que a gente acompanhou, eu gostei realmente, como eu falei, do inicial e do final. Os 3 no meio, eu acho que eles são muito mais funcionais do que interessantes. Eles trazem situações diferentes, algo ali que é importante para o desenvolvimento de alguns outros personagens principais, mas eu acho que eles foram muito mais de transição do que como destaque de fato. Tanto é que, especialmente no segundo arco, eu dei uma pequena desanimada com o anime, o que não me fez parar de assistir, obviamente, mas ele foi crescendo ao longo do tempo e finalizou muito bem, o que pra mim fez ele subir novamente no meu conceito e me deixou muito feliz. Isso é ponto positivo, especialmente pro roteiro, porque quando você pensa em roteiro, você pensa na forma que você vai contar essa história, na transição de cenas, de arcos e situações, de forma que você não perca o seu espectador quando eventualmente a história não tiver um clímax tão interessante quanto ela teve anteriormente em outro arco. Eu acho que Bunny Girl consegue te segurar, seja pelo humor, seja pelas situações bonitas, kawaii, a relação de alguns personagens, os mistérios, porque se a gente tá lidando com problemas que surgem do nada e tem explicações meio de física quântica, filosóficas e você não entende muito bem, sim, existe todo um mistério e, como eu falei, até mesmo uma magia por trás disso tudo. E é esta mistura e esses elementos que vão se destacando aqui e ali que fazem com que o roteiro não te perca. É claro que é possível, sempre possível, que haja pessoas que vão comentar aqui embaixo que não gostaram, ou porque não se identificam com o estilo da obra, ou porque acharam que a obra perdeu potência ao longo do tempo, ou por qualquer outra razão que eu espero que vocês coloquem aqui pra gente discutir, mas eu fiquei positivamente surpresa com Bunny Girl, que conseguiu abrir, me conquistando e conseguiu ainda fechar, me deixando ainda atraída e feliz com esse tipo de história, o que não é tão comum e eu fico sempre feliz quando eu consigo me surpreender. Não sei se vocês são assim. É por isso que sim, eu recomendo Bunny Girl pra você assistir, caso você não tenha assistido, caso você tenha dropado aí no meio porque desanimou um pouquinho como eu, pra você que tá esperando uma história que tem romance, sim, tem personagens com uma química muito interessante, falas interessantes, que saem um pouquinho do clichê, daquele romance meio meloso e são mais reais, com situações que podem trazer críticas e discussões importantes em relação à nossa própria sociedade, aos nossos adolescentes, aos nossos dramas, faz você pensar, faz você ficar interessado, ligado no mistério, ligado na solução e ainda termina emocionando muito bem. Portanto, assista, é o que eu te indico. Quero saber o que você achou de Bunny Girl, quero saber também como será esse próximo filme que vai resolver ainda um grande mistério deixado no fim dessa história, provavelmente mais uma síndrome da adolescência pra gente resolver. Talvez, eu quero saber, eu não li a novel, eu tô super curiosa e este é o ponto positivo sempre de um anime ou de um filme, de uma história qualquer. Ele te deixar com vontade de ver o que vem depois. Ele não ter apenas te satisfeito naquele momento, mas ainda deixar você com vontade de mais. Esse foi o caso de Bunny Girl pra mim. Deixe seu comentário, sua opinião, o seu like se você puder, porque ajuda muito. Se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!